Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de biologia. Eu sou Paloma Gonçalves e hoje eu estou aqui nessa videoaula para te provar que biologia não é só planta e bicho não. Então vamos lá? Eu vou começar essa aula falando da importância do estudo da biologia para você. Sim, até você que não quer ser biólogo, para você que quer atuar em qualquer área, porque a biologia é necessário para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Ela estuda fenômenos naturais que nós podemos passar, ela estuda sobre doenças, ela estuda vacinas, ela traz conhecimento sobre vacinas. Quando você for ter um filho, você vai estar vivendo embriologia, fisiologia humana, genética, tudo isso são ramos da biologia. Então, olha a importância de você aprender isso, desde o dia que você tem um resfriado, até doenças sexualmente transmissíveis, como se proteger, como evitar gravidez, tudo isso é estudado na biologia, tudo isso é dado na educação básica brasileira. A biologia é definida como um ramo da ciência destinado a estudar todos os tipos de vida. Mas essa definição que vem lá da palavra, se a gente separar a palavra bio, que vem do grego, que significa vida, e logia, que vem de logos, do grego, que significa estudo, estudo da vida, é algo muito raso para a gente falar dessa definição de biologia, porque nós podemos fazer perguntas muito mais interessantes, como: o que realmente é vida? Para você, o que realmente é vida? Mas o conceito de vidas existem pontos principais para ser abordado, que a ciência considera presente no ser vivo, e são 7 pontos principais. E esses 7 pontos principais eu vou falar aqui. O primeiro ponto a ser discutido aqui é o ponto da organização, certo? Quando nós pensamos em organização, nós temos que pensar na unidade da vida, que é a célula. Então, todos os organismos são formados por uma ou mais células. O organismo que é formado por apenas uma célula é chamado de unicelular. O organismo que é formado por mais células é chamado de multicelular. Até o organismo formado por uma célula só possui uma organização, porque dentro daquela célula existem átomos que formam moléculas, que formam organelas que vão fazer diferentes trabalhos dentro da célula, né? Então, uma organela vai fazer a respiração celular, a outra vai fazer a digestão, e assim por diante para o funcionamento daquele organismo. E os organismos multicelulares, eles também possuem uma alta organização, porque se você pensar lá em nós somos formados por células. Existem células que formam a nossa orelha, existem células que formam o nosso intestino, existem células que formam as nossas unhas, existem células em toda parte. Nosso corpo é construído por células. E essas células, elas têm características diferentes para prestar papéis diferentes. Então, essa organização é fundamental para a vida. O segundo ponto a ser discutido aqui é o ponto do metabolismo. Mas o que é o metabolismo? Os organismos, eles precisam fazer diversas atividades. Eles precisam crescer, eles precisam capturar presas para se alimentar, eles precisam dormir, eles precisam fazer muitas atividades, né? E isso tudo é um conjunto de reação química dentro dessas células. E esses conjuntos de reações químicas dentro desse organismo, eles são chamados de metabolismo. Então, o metabolismo também é muito fundamental para a vida, porque se não existissem essas reações químicas, como que nós íamos fazer atividades vitais, né? O terceiro ponto aqui a ser discutido é a homeostase. Mas o que é a homeostase? Esse palavrão, né? É o equilíbrio interno. Para o funcionamento normal da nossa célula, nós precisamos de um equilíbrio. E esse equilíbrio, por exemplo, é na temperatura.
Então, nós estamos num local muito frio. Se o nosso corpo não chegar em um equilíbrio de temperatura interno, as nossas células não vão funcionar normalmente. Então, todo momento, o organismo está buscando essa homeostase, que é muito fundamental para a vida, porque no meio externo, né, no ambiente onde os organismos estão, acontece mudança a todo momento. Imagine se as células não desenvolvessem um mecanismo para se adaptar a essa mudança, para conseguir, apesar dessa mudança, conseguir o equilíbrio interno para o funcionamento dela. O organismo ia durar muito menos, não é mesmo? O fator de número 4 é o crescimento. As células únicas, né, que são os organismos unicelulares, eles aumentam essa única célula dela. Então, eles possuem um fator de crescimento também. E os multicelulares não precisa nem dizer, né? Nós somos formados por apenas uma célula. Lá inicialmente, quando nós fomos concebidos, nós éramos apenas uma célula. Veio metade no material genético do pai, metade da mãe, formou ali uma célula. Quando o esperma fecunda o óvulo, forma aquela célula e depois dessa única célula você se tornou esse organismo gigante que você é hoje. Então, olha o crescimento que você passou. Então, o crescimento é fundamental para a vida também. O ponto de número 5 é a reprodução. A reprodução, ela é muito importante para a vida, né? Ela é importante para a permanência da espécie no planeta. Essa reprodução, ela pode acontecer de duas formas em variados organismos. Sexuada, né, que é a nossa reprodução, que precisa de um casal, e vários outros animais, como a gente, se reproduz sexualmente. Mas também existe a reprodução assexuada. O que é a reprodução assexuada? É aquela reprodução que não necessariamente precisa de um casal. É a reprodução que é feita em um só organismo. Um organismo consegue se reproduzir sem ter o macho e a fêmea. O sexto ponto que vamos abordar aqui é a reação. Os organismos, eles possuem uma irritabilidade para alguma situação que pode causar estresse para ele. Por exemplo, se você coloca a mão lá no fogão, rapidamente você tira. Então, aquele medo, aquela reação, ela é importante para a vida, porque senão nós íamos morrer na primeira adversidade, porque a gente não ia ter reação ali para a sobrevivência. Existem organismos microscópicos, né, bactérias, que elas têm a reação de sair, de fugir daqueles componentes químicos nocivos para ela. Existem plantas que têm a reação de se voltar para o sol para fazer a fotossíntese. Então, essa reação também é um conceito fundamental quando nós falamos de vida. E por último, não menos importante, pelo contrário, né? Nós vamos falar aqui da evolução. A evolução é muito importante, porque é a evolução que faz a espécie permanecer no planeta. Nós passamos normalmente por um processo chamado seleção natural, aonde o organismo que se adaptou àquela nova condição, ele vai viver e vai se reproduzir. E ele vai se reproduzir e os filhos dele vai sair com aquela característica genética de adaptação. Então a evolução é muito importante. Vamos usar como exemplo uma espécie de pássaro que vive em uma determinada ilha. E o fruto daquela ilha que eles são acostumados a comer acaba, simplesmente não tem mais. Então eles têm que se adaptar a comer outro fruto. Mas esse outro fruto é mais difícil de comer, então precisa de um bico mais estreito para chegar lá e conseguir comer aquele fruto. Aqueles pássaros com um bico mais estreito, eles vão se alimentar mais, vão viver mais e se reproduzir mais. Então esse é um belo exemplo de evolução e da importância da evolução para a vida. Mas o conceito de vida ainda está em definição, porque ainda existem discussões em cima desses pontos. A principal discussão são os vírus.
Os vírus, para muitos pesquisadores, são considerados como seres não vivos e para outros são considerados como seres vivos. Sim, existe essa discussão. Porque se você for pensar bem, o conceito de vida gira todo em torno de célula, tendo uma célula ou mais. Mas o vírus já não tem célula. O vírus ele precisa entrar na célula de um hospedeiro, então uma célula de um outro organismo, se instalar lá. Ele não possui a sua própria célula. Ele é apenas formado por ácidos nucleicos, que no caso é DNA ou RNA, tá bom? E por proteínas, lipoproteínas, capa de gordura, uma estrutura muito organizada, porém não chega a ser uma célula. Então, está vivo ou não vivo? Porque se a unidade da vida é a célula, então o vírus é considerado como um ser não vivo, certo? Já que ele não possui a própria célula dele, ele não possui metabolismo, ele não pode se reproduzir, ele não procura a homeostase, ele não... Sem estar dentro de uma célula é impossível. Por esse motivo, os vírus são considerados como não vivos para muitas pessoas de forma geral, né? Algumas discordam, mas por enquanto são considerados não vivos para a ciência, porque eles não possuem todas essas propriedades da vida que eu acabei de falar, esses 7 pontos a serem analisados. Mas além dos vírus, existem moléculas mais simples ainda do que eles, que são os príons. Os príons, eles causam a doença da vaca louca, você já deve ter escutado. E eles são mais simplórios ainda do que o vírus. Então deixa sua opinião aí. Você acha que os vírus e os príons, eles são organismos vivos ou não vivos? Escreva aí nos comentários que eu vou ler todos com muita atenção e carinho. Esse foi o primeiro vídeo da série de biologia do canal. Então, para acompanhar essa série, não se esqueça aqui, ó, de se inscrever, de clicar no joinha, ativar o sininho de notificação e deixar seu comentário também, que eu vou ficar muito feliz. Um beijão no coração. Tchau, tchau!